tema que eu vou falar, né, a pobreza absoluta do Peter Singer, ela é apresentado em alguns livros dele. Eu vou debater mais especificamente o livro Ética Prática, mas dá para conhecer vários outros livros, né? Tem o Fome, Riqueza e Moralidade, que é um livro muito bom também, onde ele apresenta um dos conceitos que eu vou apresentar no final desse vídeo. Tem o Quanto Custa uma Vida. Esse livro é muito bom também, vale a pena ler se você quiser conhecer, né? Eu vou apresentar os 3 livros, colocar para você conhecer, data e tudo mais, e aí a gente volta a falar dele. Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de um filósofo chamado Peter Singer. O Peter Singer ele é um filósofo australiano, né? Ele está vivo, uma coisa bem legal de se dizer, porque é um filósofo completamente contemporâneo. Então o debate que ele vai trazer, o que eu vou discutir sobre o que ele pensa hoje, é uma coisa que está acontecendo, real. Não é uma coisa que você pode falar assim, o Platão dizia isso, mas não no mundo dele. Não, o Peter Singer está vivo agora. Vamos olhar a cara dele. Uma das primeiras coisas ao se falar da pobreza absoluta é importante avaliar primeiro o que é a pobreza, né? Eu acho que o ser humano ele tem um grande defeito, isso é uma coisa particular até minha, sei lá, mas de não olhar em volta, né? A gente olha as coisas, o nosso parâmetro, o parâmetro que define o que a gente pensa somos nós. Então a gente não tem um parâmetro além do que a gente vive, do que a gente pensa. Isso é uma grande falha no ser humano. Tem um ditado, né? O jardim do outro é sempre mais verde. Por quê? Porque a gente está sempre comparando as coisas com o jardim, né? Com a vida de quem está melhor. E a gente dificilmente realmente olha quem está pior do que a gente, né? A gente tem o hábito de pensar nas pessoas que estão numa vida bem melhor que a nossa. E isso é a grande falha social hoje. Porque existem sempre alguém numa situação talvez muito pior do que a nossa. Então, o Peter Singer ele já vai apresentar de cara uma frase do ex-presidente do Banco Mundial que é muito importante para definir a pobreza, para a gente poder começar a debater o que é realmente ser pobre absolutamente. Vou pôr para você. Quando a gente avalia isso que está sendo dito, né, pelo como é que chama? Robert McNamara, você vê que ao avaliar, ao pensar numa situação brasileira, né, eu vou falar, né, não sei se você já viu algum outro vídeo, eu falo especificamente das coisas de São Paulo, porque eu sou uma pessoa que vive em São Paulo, por mais que eu já passeei, muito pouco também, mas pelo Brasil, mas a gente vê outras realidades fora do Brasil, mas em São Paulo eu posso afirmar que você nunca vai encontrar uma pessoa que não tem água, que não tem luz. Às vezes você não tem realmente esgoto, né? Você tem algumas periferias que tem um esgoto menos preparado, mais ao céu aberto e tudo mais. Só que dificilmente você realmente encontra alguém sem água e sem luz. Porque sempre tem, mas lá na minha perto de casa a luz é de gato. Mas é luz, você tem a luz. Porque quando ele fala lá, né, das expectativas de vida baixa, quando ele fala do analfabetismo, você tem analfabeto no Brasil? Tem, mas a gente tem o que a gente também é acostumado a chamar de analfabeto funcional, né? Que o cara ele é alfabetizado para escrever o nome, para assinar uma coisa, fazer uma matemática mínima, uma soma, uma divisão. Então, ainda assim a gente tem uma taxa de analfabetismo real muito baixa. Porque a gente finge que o cara que sabe escrever o nome e somar 1 mais 1 é alfabetizado no Brasil. Se você quiser ver o vídeo aí da educação também é muito bom para a gente debater o quanto a educação no Brasil é mentirosa, né? E aí ele vai... Mas a questão da subnutrição, a questão do ambiente miserável realmente, a mortalidade infantil, isso em São Paulo não é uma coisa tão séria assim para se caracterizar um país ou um estado de pobreza absoluta. Mas o que é a pobreza absoluta então, né? Eu tenho o hábito de comparar a pobreza absoluta com
países realmente em situações precárias. Se você pegar um país em guerra, se você pegar algumas regiões do Nordeste, que ainda assim tem algumas coisas, mas é muito mais precário do que São Paulo. Mas eu cito realmente uma África, lugares muito graves. A Angola, não sei se hoje ainda está tão sério assim, mas era uma região muito pobre, né? Existem alguns lugares da África Central, alguns lugares da África do Norte, né? Porque a África do Sul é rica. E isso você vai pensar, quer dizer, você tem regiões que pessoas morrem de fome, né? Então, o que seria a pobreza absoluta para o Singer, né? São essas regiões onde a pessoa ela morre porque ela não tem o que comer. Ela come um prato de comida, isso se é um prato, às vezes um pão, num dia da semana só, e ela passa o resto da semana sem comer, né? Você tem uma situação onde você tomou um copo de água hoje, você vai tomar um copo de água semana que vem, porque na sua casa só chega água 1, 2 vezes na semana. Isso ocorre no Nordeste, por isso que eu cito o Nordeste, né? Que tem regiões do Nordeste que fazem um dia sim, 4 dias não, um negócio assim, que é muito sério. Imagina você passar 4 dias sem poder tomar um banho, sem poder tomar uma água real, porque se acabar você já não passa a semana inteira. Você controlar a água para semana em um dia, né? Em São Paulo tem região que a gente está ficando dia sim, dia não, sem água, a galera já pira. Às vezes nem um dia, né? Metade do dia não tá vindo água real. Então é muito complicado debater essa pobreza absoluta. Quando a gente pensa em pobreza absoluta, a gente tem que pensar no cara que não tem nada mesmo, né? Na miséria absoluta, no cara que não consegue, que não tem o mínimo da sobrevivência básica, água e comida. Isso é a pobreza absoluta. É isso que o Peter Singer ele vai caracterizar com a frase do McNamara, né? Essa é a pobreza absoluta. Mas por que existe pobreza absoluta? Da onde vem a pobreza absoluta? Se o Brasil tem tudo, por exemplo, se o mundo tem tudo, dá para fazer tudo, como que a gente conseguiu chegar a esse ponto? E aí que ele vai pôr esse impasse, esse um contra o outro. Vamos por por que existe a pobreza absoluta? Porque existe o rico absoluto. A riqueza absoluta, a vida é uma balança, né? A sociedade é uma balança. Então, se você tem de um lado alguém com menos, é porque você tem cada vez alguém com mais. Por que eu cito a África, né? Bato o pé nisso. Porque foi um dos países mais abusados e mais dominados, né? Que nós temos na história. Imagina, uma população inteira que foi escravizada, que foi dominada, que foi destruída, né? Uma cultura que foi imposta. O próprio indígena, se você repensar. Vou dar um exemplo que aconteceu recente. O nosso lindo presidente vendeu um pedaço de uma reserva indígena e o belo dono dos gadinhos que estão lá, ele foi lá e destruiu toda a arte rupestre que estava na montanha. Várias tribos iam, né? Agora não tem como mais ir, porque eles estão sendo chamados de invasores de um local sagrado para rezar, para fazer seus ritos, para a história deles, para a história nossa, porque nós somos todos frutos da sociedade indígena. Quem aqui, né, no Brasil não tem um sangue indígena no passado, um sangue de negro no passado? Coisa muito complicada. E aí você entra nessa briga, né? Aonde para ter muito eu vou ferrando a vida do outro, eu vou sugando o que o outro tem, vou destruindo o que o outro tem, né? A guerra do diamante na África é absurda, né? Morrem crianças, morrem pessoas a todo momento. Por quê? Porque alguém está ficando muito rico, né? E o que é caracterizado como a riqueza absoluta, né, para ele? É a pessoa que não só consegue suprir todas as necessidades, mas ele ainda sobra muito, muito mais além das próprias necessidades.
Quer dizer, eu tenho 15 casas enquanto tem gente que não tem nenhum barraco para morar, né? Eu cito sempre quando eu falo de pobreza, né, quando eu falo de situação financeira, uma música do Gabriel Pensador, que ele fala assim na música, né? Eu queria morar numa favela, o meu sonho é morar numa favela, que é onde ele está falando da vida do morador de rua, da pessoa que tá realmente nessa situação de miséria, de pobreza absoluta, e ele impõe que para ele, né, ele tá dizendo para ele que aquilo é muito bom. Quer dizer, você está reclamando que você tem um teto, mas eu não tenho um teto para morar. Então ter um teto para mim, seja ele de madeira, seja ele numa situação sem água, sem luz, eu quero aquele teto porque eu não tenho. Né? Eu acho essa música maravilhosa. E ela se encaixa muito perfeitamente na pobreza absoluta do Peter Singer. Esse debate, essa discussão sobre o que eu devo fazer, né? Qual é a relação. E tudo isso, por que a ética prática, né? Por que ele funda essa ideia de ética prática? A gente tem uma ética teórica muito bonita, né? O que é o certo, o que eu devo fazer ou não devo fazer, é bonitinho. Ele é um defensor da eutanásia e do aborto, que são temas bem complexos também. Exatamente nessa questão da vida. Eu vou colocar um parâmetro muito bom do Peter Singer para a gente conseguir entender o que ele está falando e por que eu estou debatendo toda essa questão da pobreza absoluta. Olha o que ele está falando, né? Quer dizer, matar e permitir morrer. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa que a gente não costuma prestar atenção, uma coisa que a gente não olha na sociedade. O quanto a sociedade é hipócrita. Quando ele fala lá, né? Quando você pensa, se você não prestar socorro para alguém, você está numa situação que você passa por um acidente e você não presta socorro para aquela pessoa. Não é errado. Você não vai preso? Tem lei que proíbe isso. Só que todo dia, eu duvido que você, ainda mais nas grandes capitais, não passa por alguém que está numa situação de rua, que está numa situação de fome, que está numa situação de miséria e não faz nada. Você também não está deixando morrer? Você também não está esquecendo aquela pessoa ali? Mas quantas pessoas, quando você faz um argumento desse, você fala, ela está na rua porque ela quer, ela é vagabunda. Ela está na rua porque ela é drogada, foi abandonada, a família não quer ela mais ali. Por que a pessoa está na rua? Por que uma pessoa em sã consciência iria querer morar na rua? Você fala, mas tem emprego, é fácil arrumar um emprego. É fácil arrumar emprego? Você vai arrumar um emprego, a pessoa te pede o quê? Ela pede seu comprovante de endereço. Se alugar uma casa, você precisa de um comprovante de renda. Para você comprar qualquer coisa, para ter um cartão de crédito, você vai precisar de comprovantes. Tudo é ligado ao dinheiro. Só que se você não tem isso, como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Entende que a hipocrisia está nisso? A gente, volta ao que eu falei lá no começo, a gente está muito focado em nós mesmos. A gente esquece da situação pior. A gente esquece do que acontece. É o que a música do Gabriel Pensador fala, né? Eu queria morar numa favela. Ele tá falando exatamente isso, né? Que pro cara que não tem teto, qualquer teto é muito bom. Pra ele, se tiver um teto de madeira na cabeça dele, onde ele possa guardar as coisas dele, sabendo que ninguém vai roubar, ter uma cama que ele nunca teve porque ele dorme no chão, já é muito bom. E a gente está negando isso para a sociedade. Qual é o intuito de uma sociedade? Por que o ser humano funda a sociedade? Não é para um ajudar o outro? Só que a gente transformou a nossa sociedade, a gente transformou a construção social num cada um por si. E isso não é o intuito da sociedade. A sociedade ela é feita para um ajudar o outro. Aí você vai falar, mas você é um comunista, né? Que é a moda hoje em dia. Não.
né? A sociedade ela é feita para o ser humano poder se proteger, né? Que aí é onde ele vai apresentar a obrigação de ajudar. Cercinho, então, dá 3 coisas básicas em relação à nossa obrigação, né? Ele diz que a gente tem a obrigação de ajudar, né? Eu tenho que ajudar sem me prejudicar. Abandonar o outro é uma coisa ruim. E nós podemos evitar que isso aconteça. Eu posso evitar que as pessoas cheguem nessa situação. Onde o rico absoluto, né, onde ele chega na riqueza absoluta, está fazendo? Que é algo que aconteceu recentemente com os índios, né? O cara, para que ele quer mais terra? Para que ele quer tomar a terra de uma pessoa que já foi tomada completamente? Quer dizer, os índios já não têm... O Brasil era deles. Tudo era deles. E já foi tomado. Aí você deu um pedacinho de terra, de uma terra que era toda dele, e ainda está tomando e está destruindo o patrimônio histórico. Histórico nosso. Por quê? Porque você quer mais dinheiro. O ser humano, ele entrou num egoísmo absoluto também, de certa forma, aonde ele não tá nem aí para mais ninguém, mais para nada. E é isso que o Peter Singh vai debater, né? Que a gente vive nesse problema social muito grande, a gente vive nessa ignorância, deixando de lado o outro.